Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Somente quantas vezes ele me perdoar? Somente ao ser necessário para mim que eu perdoe o meu irmão? Vamos imaginar uma pequena história. Um pai vai ao banco fazer um depósito e leva o seu filho para ir com ele. É num sábado à tarde. De repente, um ladrão entra no banco. Ele rende todas aquelas pessoas que estavam no banco. E sem querer, acontece que uma bala perdida pega na criança, no filho daquele pai que ele leva no banco. O ladrão não queria que isso acontecesse. Ele não imaginava que isso acontecesse. Ele só foi roubar o banco. Ele não queria matar ninguém. O ladrão pede perdão. O pai perdoa. Mas vocês acham que o pai não iria querer que o ladrão pagasse por tudo o que fez? Outro exemplo. Você acaba de comprar um smartphone, esses de última geração, recém-lançado. S5, S10, S20, alguma coisa assim. Primeira cena, aí o seu filho pequeno, de 3 aninhos, pega o seu celular, novinho, acabou de chegar em casa, ele pega para brincar, nossa, brinquedinho novo, e quebra o celular. Você fica bravo, mas perdoa o seu filho, não é verdade? Segunda cena, você acaba de comprar o mesmo smartphone, última geração, e ao sair da loja, um ladrão o aborda e leva a sua carteira com cartões de crédito, dinheiro e o seu smartphone recém-comprado. Pensemos, por que você perdoa o teu filho que quebra o teu smartphone, mas não perdoa o ladrão que rouba o seu smartphone? Você não fica sem o smartphone do mesmo jeito? Fica, não fica? O interessante é que escolhemos quem perdoar e como perdoar. Muitas vezes, quando alguém faz algo muito ruim para nós, ficamos com muita raiva mesmo, e queremos que essa pessoa pague pelo que fez. As pessoas podem até perdoar, desculpar, mas às vezes a mágoa no coração é muito grande, ao ponto de elas ainda quererem algo a mais do que um pedido de desculpas, um pedido de perdão. Vocês já imaginaram se Deus nos tratasse desse jeito? Vocês já imaginaram como seria complicado, ou pior, como seria difícil, ruim, que Deus nos trate desse jeito? Não teríamos chance nenhuma, pois o que nós, pecadores, temos para dar para Deus em troca de nossos pecados? O que nós, além dos nossos pecados, temos para dar em troca a Deus, o Todo-Poderoso? Deste jeito orgulhoso é que fazemos com o nosso irmão, sempre pedindo algo em troca pelo perdão. Escolhemos quem perdoar, como perdoar, somos orgulhosos e não deixamos o nosso orgulho baixar. Eu estou certo, ele está errado. Assim nós nos comportamos, temos muita dificuldade para perdoar. Agora vamos lembrar o que estava acontecendo na leitura do Evangelho de hoje. Pedro, grande Pedro, aquele discípulo afoito que sempre corria para responder às perguntas de Jesus. E desta vez não é por menos, ele vai lá e pergunta, vai conversar com Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, devo perdoar o meu irmão?
Pedro estava escutando, junto com os outros discípulos, toda a conversa de Jesus. Pedro escutou que para perdoar o seu irmão, você tem muitas chances. E que devemos sempre buscar o perdão entre todos. Mas mesmo assim, é difícil para Pedro, um simples ser humano, perdoar. E lembremos que Pedro, como judeu, sabia que entre os judeus, no máximo se devia perdoar 3 vezes. Na quarta, não quero nem mais te ver. Na quarta vez para um judeu não teria mais perdão. Então, com isso, Pedro arrisca a perguntar ao mestre: 7 vezes é suficiente para perdoar? Nisso, Jesus, conhecendo o coração de Pedro, com todo carinho e paciência, responde: não, Pedro, 7 vezes apenas não, mas 70 vezes 7. Com isso, Jesus quer dizer que não há limite para perdoar. Pois se fôssemos limitar as vezes que precisamos perdoar, que difícil seria a nossa vida. Que complicada que seria a nossa vida. E do mesmo jeito que Jesus faz com Pedro, Ele faz com a gente. Ele vem com amor, com carinho, com toda a paciência do mundo e nos diz: calma, respira fundo, perdoa de novo. Meus irmãos, Jesus nos ama, mesmo nós não sabendo perdoar. Jesus nos entende quando ficamos rancorosos e demoramos a perdoar o nosso irmão. Quando demoramos a esquecer as coisas do passado, Jesus acalma o nosso coração. Jesus sabe que o pecado que habita em nós é que nos deixa orgulhosos. E é por causa do pecado que está em nós, não queremos nem mais saber do nosso irmão. Por isso, Jesus nos ajuda a perdoar mais, a amar mais. Pois o Salvador sabe que não conseguimos sozinhos essa missão tão difícil, que é perdoar. Jesus ama todas as pessoas. Jesus perdoa a todas as pessoas. Pensemos, se o perdão dependesse da igreja, no caso de nós, pecadores, Deus teria poucas pessoas em seu reino, pois nós não sabemos perdoar. Nós não sabemos perdoar como Deus perdoa. Nós não conseguimos esquecer a mágoa que fica em nosso coração. Por isso, meus irmãos, o perdão não depende de nós, mas depende exclusivamente de Deus. Deus resolve esquecer os nossos pecados e joga no fundo, mais profundo do mar. Lembremos da parábola que Jesus contou hoje aos seus discípulos, a todos nós. O rei perdoou o empregado de uma dívida praticamente impagável. O rei resolveu esperar para que ele pagasse e não ficou cobrando. Agora o empregado não fez a mesma coisa com o seu subordinado. O que ele fez? Chegou, sacudiu e falou: me pague o que me deve. Não teve piedade nem pena e o jogou na cadeia. Com essa parábola, Jesus quer nos dizer que não conseguimos perdoar como Deus perdoa. Deus tem uma grande, muito grande paciência por nós. O amor de Deus é enorme, não tem fim, e o seu perdão mais ainda. Meus queridos, Deus escolheu o jeito, a maneira para nos perdoar. E o perdão depende exclusivamente de Deus, do sacrifício de Jesus. E Jesus morreu por todas as pessoas, pelo mundo inteiro, não por algumas pessoas num grupinho.
ou por pessoas que pecam mais ou menos, ou com pecados mais escandalosos que outros. Não. Jesus morreu para perdoar a todas as pessoas, de todos os pecados. Deus não escolhe o jeito e nem como perdoar. Deus perdoa. O perdão de pecados é estendido ao mundo inteiro. Meus irmãos, todas as pessoas precisam de perdão, não é verdade? Quem aqui não precisa de perdão? Quem aqui não precisa que Deus acalme o coração? Quem aqui é são? Não tem doença nenhuma. Todos nós somos doentes pelo pecado. Todos nós precisamos do perdão de Deus. E Ele nos perdoa. Ele vem a nós com todo amor e carinho e nos perdoa. Ele entende que não conseguimos esquecer as coisas que as pessoas fazem para nós. Jesus entende que o pecado é que nos deixa orgulhosos. Jesus entende o nosso coração e nos perdoa e nos ajuda a perdoar. Só conseguimos perdoar porque fomos perdoados primeiro. Só conseguimos ser melhores um com os outros e amar o outro porque fomos amados e perdoados primeiro. Jesus foi coberto por todos os pecados de todas as pessoas do mundo. Desde Adão até quando ele voltar, todas as pessoas, inclusive com os teus pecados, com os meus pecados. Na cruz essa dívida foi paga pelos pecados de todo o mundo, e isso foi completo, não sobrou nada. Na cruz, com o seu sangue, Jesus perdoou os pecados de todas as pessoas do mundo inteiro. Como está escrito em Hebreus, só há perdão de pecados se houver derramamento de sangue. E como Jesus disse na cruz, tudo está completo, tudo está consumado. Na obra de Jesus na cruz, o perdão foi estendido a todos. Somente somos perdoados porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Deus não age como nós agimos. Deus age do seu jeito, perfeito, carinhoso, amoroso. Deus age através de Jesus, perdoando e amando, cuidando de todos nós, com paciência e carinho. Deus diz para nós, através do seu servo José, no culto de hoje: não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Do mesmo jeito que José promete à sua família que irá cuidar deles, Deus promete que irá cuidar de nós, com muito amor e carinho, que nos toca em nossos corações. Deus nos perdoa e cuida de nós em todos os instantes. As pessoas precisam de Deus. Nós precisamos do seu perdão. E Deus nos ajuda a perdoar o nosso irmão. Mesmo quando é difícil e dói no coração perdoar. Eu insisto nisso, porque para nós é difícil perdoar. Mas Deus nos conhece e Deus nos ajuda a cicatrizar a ferida do passado. Ele nos ajuda a termos mais paciência e compaixão para com o nosso próximo. É no culto, através da pregação, do batismo, da ceia e de nossa confissão, recebemos o perdão de pecados. Recebemos forças para perdoar o nosso irmão. Somos pecadores e não sabemos como nos redimir. Precisamos do colo do Pai, do seu perdão. A única chance que nós temos é os braços de Jesus na cruz, por cada um de nós.
é a sua obra por nós. Nós precisamos de Deus, somos dependentes de Jesus para tudo, principalmente para ter paz com nossos irmãos e conosco mesmo. Ter consolo para ficarmos tranquilos com os nossos pecados e tentarmos melhorar dia após dia. Precisamos da ajuda de Deus para perdoar o nosso irmão a cada novo dia. Queridos, não exijamos demais um dos outros. Perdoemos mais, amemos mais. Tiremos essa raiva, essa angústia que fica em nossos corações por pensarmos no que os outros fazem ou deixam de fazer. Peçamos em oração para que Deus nos ajude a perdoar, pois somente com a ajuda de Deus que podemos tentar perdoar. Peçamos a Deus a ajuda para conseguirmos esquecer algo que alguém fez para nós. Peçamos perdão a Deus por não sabermos perdoar. Peçamos a Deus que nos ajude a sermos mais pacientes, para que sejamos mais amorosos e a perdoar com mais facilidade, pois assim viveremos muito mais felizes. E cantamos: estou alegre, todo mundo está alegre. E tenhamos sempre em nossos corações a certeza do perdão de Deus, e vivamos a cada dia mais felizes, não exigindo nada em troca das pessoas, pois Deus não exige de nós, pois através de Jesus, Ele nos ama e nos perdoa. Através de Jesus, Ele nos acolhe e nos salva. Através de Jesus, somos filhos perdoados de Deus, o nosso Pai. Amém.